Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Caute Brasil. Hoje eu estou voltando com um formato de vídeo um pouco diferente. Eu queria comentar sobre as ideias que o Massimiliano Allegri vem implementando nesse início de trabalho na Juventus. Ele que sempre foi um treinador que eu considero muito maleável, um treinador que muda frequentemente de esquema tático e, de certo modo, muda peculiaridades da forma como suas equipes atuam. E acho que essa temporada inicia demonstrando um pouco disso. A equipe dele começa com problemas, mas já começa a ter um certo crescimento no rendimento. Não sei se isso vai significar constância, se vai significar necessariamente bons resultados ao longo da temporada, se vai ter sucesso. Mas eu vou falar um pouco sobre o que é a base das ideias. Acho que isso já dá um indicativo de como vai ser a equipe dele. E, bem, eu acho que é interessante falar primeiro, de um ponto de vista mais defensivo. Eu coloquei aquele que parece ser o time base dele até o momento. É bom falar que em alguns momentos jogo de bala, seja no lugar do Chiesa ou do Morata, aliás, a maioria das vezes, e no lugar de um deles. Aí você pode ter o Chiesa por um dos lados. Enfim, há variações em cima dessa ideia. Ele é conhecidamente um adepto da rotatividade, e por isso eu acredito que não dá para falar exatamente de um 11 inicial, mas de uma ideia, um ponto de partida. E para isso eu vou começar falando defensivamente dessa equipe. Quando ele sai da Juventus lá em 2017, 2018, 2018 e 2019, ele tentou uma equipe mais voltada para uma pressão alta. E, bem, no último ano ele chegou a ter alguns problemas relacionados a isso. Talvez pela presença do Cristiano, talvez pela queda física do Mandzukic, o próprio Dybala, que não era um grande jogador, né, em termos defensivos. E nessa temporada ele já vem claramente com a ideia de marcar prioritariamente em bloco baixo. Então você vai ver em muitos momentos os zagueiros mais recuados do que seria provavelmente com o Pirlo e com o Sarri. Em consequência disso, a gente tem que entender quais são os comportamentos coletivos que a equipe assume em cima disso. Primeiro, me parece que ele tem uma tendência de... Eu vou colocar aqui a bola, digamos que o adversário esteja atacando por esse setor. Ele cria zonas mais densas relacionadas ao setor da bola. E aí, ele parte muito desse 4-4-2. Nas últimas duas temporadas dele, ele teve na Juventus um ponto de partida 4-3-3. E é interessante falar que, se você pensa um pouco naquela ideia do que eu estava falando da pressão alta, por exemplo, eu vou tentar desenhar aqui o que seria um 4-3-3. Vai ficar fora de ordem, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Você tem, numa situação de pressão alta, esse espaço atrás da linha do meio-campista, você tem teoricamente um jogador que pode cobrir. No 4-4-2 ele já se porta como um esquema muito mais vulnerável. Há um espaço maior entre a linha de defesa. É claro que a linha é mais adiantada, mas mesmo assim há um espaço maior entre a linha de defesa e a linha de meio campo. Então ele assume uma linha de defesa dessa vez mais baixa, com uma prioridade mais notória e de impedir a entrada da bola nessa zona entre linhas. Então você vai ver esses jogadores numa distância bem próxima. E essas distâncias, por exemplo, entre o Rabiot e o Bentancur, entre o Bentancur e o Locatelli, entre o Locatelli e o Quadrado, são distâncias menores. Ele parte com dois atacantes, porque se você tem só um cara aqui, você interfere muito menos na circulação. Você tocou aqui, passou, já era. Com dois atacantes, teoricamente, esses caras basculam um pouco mais e podem atrapalhar mais na circulação da bola. Então, tem um claro intuito de criar uma densidade. Você vê muito essa situação aqui, formando 5, 6 jogadores naquele setor, com os zagueiros como cobertura. E aí, há uma tendência natural, tipo assim, a cada forma que você se defende, há espaços naturais que são expostos.
E aí, o que seria a vulnerabilidade mais óbvia, quando você observa a partir dessa lógica que eu coloquei aqui, seria o lado oposto. Só que aí, esse ponto de partida, essa escalação que eu apresento aqui como base, a ideia que o Allegri assumiu para a temporada, ela é variável. Ela não é uma estrutura fixa. E essa mudança já foi observada contra o Udinese, foi observada contra o Chelsea, foi observada contra a equipe do Torino, em que você vê a seguinte situação. O Quadrado estruturou a linha de 5 e o Danilo passa a atuar como zagueiro. E aí você tem um espaçamento um pouco maior desses jogadores, mas ainda com aquele mesmo intuito. Você tenta manter uma zona de pressão com muitos jogadores, uma marcação mais densa, objetivando retomar e fazer transições. Mas aí você tem uma questão que, como eu falei, esses espaços entre os jogadores de meio eles são um pouco maiores. Você só tem 3 caras para cobrir uma distância de, sei lá, 50 e 60 metros. E aí, me parece que há uma regrediação nesse tipo de momento. Os zagueiros eles têm mais liberdade, por exemplo, a bola entrou as costas, digamos assim, o Bentancur saiu para pressionar, e entrou um passe aqui. O Chiellini ou o De Ligt, ou seja lá quem esteja atuando, ele tende a sair para pressionar, interceptar. E de certo modo, se você abre um buraco, você ainda tem uma já que esse jogador saiu, você ainda tem uma linha de 4 bem estruturada. Então assim, é um time com ideias, pelo menos no ponto de vista defensivo, já se apresentando de forma muito clara e muito bem feita. O time parece dar uma mostra de grande evolução no sistema defensivo. A equipe do Chelsea que a Juventus enfrentou, pelo menos revendo o jogo, me pareceu que não teve muitas chances claras, apenas uma com o Lukaku. E isso é uma amostra do início, talvez, dessas ideias se apresentarem de forma mais coesa. E, bem, eu acho que é um indicativo do que a gente pensa, do que ele pensa para a Juventus nos próximos meses, nos próximos anos. A característica dos defensores também indica um pouco isso, quando a gente fala de Bonucci e de Chiellini, já tem certa idade. Nunca foram exatamente os zagueiros mais velozes, então eles poderiam ter, em alguns momentos tiveram, de fato, problemas para defender, por exemplo, uma jogada em que você tenha, por exemplo, bola às costas da defesa, o Chiellini fazer esse movimento de correr para trás, o Bonucci fazer esse movimento de correr para trás. O Chesney até sabe agir como líbero, mas ele não é exatamente o goleiro mais rápido para sair dessa forma. Então, assim, acho que é de se entender um pouco da característica dos jogadores. O De Ligt é um jogador um tanto mais veloz, tem muita qualidade no 1 contra 1, no combate propriamente dito, é forte, ganha muitos duelos, mas ainda tem de melhorar alguns aspectos relacionados à tomada de decisão. Então eu entendo essa forma de seguir atuando. Acho que é natural que Chiellini e Bonucci sejam os titulares prioritários. Acho que muito torcedor da Juventus tem uma certa implicância com o Bonucci. Acho que muito relacionado também à saída dele para a equipe do Milan. Mas eu acredito que ele vai ser o titular, ao lado do Chiellini. É claro que com a rotação natural, possíveis lesões, eu espero que não aconteça. O De Ligt vai ter muitos minutos e isso é notório. Mas assim, a gente não está aqui só para falar da forma como essa equipe se defende. É claro que a tendência natural, como você vai baixar bloco, às vezes esperar o adversário, você vai sair muito em transições. E aí você tem jogadores como Chiesa, como Quadrado, que são muito perigosos. O Rabiot, que muitas vezes leva essa bola em progressão, em condução. Mas também é um time que, se não é possível sair por baixo, tenta uma bola longa. E aí pode ser tanto para o Chiesa correr as costas da defesa. Inclusive ele jogou os últimos 2 jogos como atacante em zonas mais centrais. Isso implica uma mudança de comportamento, ele vai ter que melhorar alguns aspectos do jogo dele. Ele vem performando bem, mas vem cometendo alguns erros
que merece certa atenção. Eu acho que ele tem de entender que ele não pode ficar recebendo de costas para pressão. Ele tem que procurar se movimentar de forma que ele consiga acelerar com bola. E o Morata também acho que serve como referência tanto para o jogo conduzindo, quanto possivelmente receber de costas, embora eu não acho que ele seja exatamente um especialista. Mas é uma ideia. Em organização ofensiva, já que a gente não está falando de um time que vá se limitar a se defender e a atacar rápido, o que eu venho notando como maior tendência é uma equipe que tenta construir muitas vezes a partir da saída de 3. Normalmente 3+1 ou 3+2, a presença do Bentancur aqui é um pouco variável, a do Locatelli não, o Locatelli é o principal organizador da equipe e foi contratado para isso. Inclusive é normal que você veja ele basculando junto com a bola, então ele vai receber a bola aqui, se a jogada tiver com o Chiellini, ele vai atravessar o campo e vai se aproximar. Então, inclusive você vê muitas vezes o Bentancur, ou seja, quem esteja atuando nessa zona, avançar um pouco mais nessas situações. É uma equipe que vai ter tendência de jogar de forma mais vertical, não vai ser uma construção sempre tão elaborada. É normal que você veja, por exemplo, uma tentativa de bola longa, seja buscando achar esses jogadores aqui, por exemplo, o Quadrado ou o Chiesa, quem esteja mais aberto, em situação de 1 contra 1. Também é muito normal que se aconteça uma bola longa. Acabei arrastando o jogador. Do Bonucci, acho que ele está, se eu não me engano, é um dos líderes em bolas longas no campeonato italiano, visando o Alexandro. O Alexandro tem um bom jogo aéreo, então muitas vezes ele ganha essa primeira disputa. E é bom falar, normalmente os jogadores que atuam por aqui não são necessariamente tão altos, ele vai disputar com ponta ou com lateral, e é uma vantagem natural. O Alexandro tem de... eu tenho muitas críticas a ele, mas nesse ponto ele tem de ser uma vantagem qualitativa. E o Danilo, ele está com um papel um pouco mais próximo do que foi com o Pirlo ano passado. Acho que o Danilo é muito bom nesse papel defensivamente, um jogador muito correto. Na primeira fase de construção, não é exatamente um craque, mas é um jogador correto na tomada de decisão, sabe conduzir, sabe achar passe entre linhas se preciso for, entende o momento de circular e de acelerar. Acho que ele circula muito mais, às vezes muito mais, mas também acelera quando é preciso. E é um princípio, é uma ideia ainda de se desenvolver. Acho que em alguns momentos é bom falar, principalmente quando a equipe constrói mais de trás, principalmente em tiros de meta. Você tem um pouco mais dessa aproximação do Alexandre, ele participa um pouco mais nesse momento do jogo. Inclusive na última partida, a equipe do Torino, do Juric, direcionou muito a construção para o lado dele. Talvez desses 4 seja o que tenha menos capacidade de construção propriamente dita. Talvez seja o Chiellini, mas eu acho que ele tem comportamentos muito bons em condição. Mas, enfim, teoricamente esse seria o lado mais fraco, só para citar. E aí ainda acho que essa fase do jogo aqui, a primeira fase de construção da Juventus, poderia ser um pouco melhor, mais bem aprimorada. Como eu falei, não é um time que esteja pronto, mas já sinaliza com muitas ideias. Tem variações, acho que inclusive eu estou falando muito desse 4-4-2, mas é bom considerar uma equipe que potencialmente hoje a gente pode dizer que atua também no 5-3-2, 3-5-2, e acho que não pode esquecer da importância do Dybala. Acabei deixando ele meio que de fora aqui, porque ele é meio que uma peça coringa, então você varia esses caras, mas ele muitas vezes temporiza transições, inverte, finaliza de longe, vem fazendo mais desmarques do que costumava fazer, embora acho que ele não seja tão rápido para isso, mas vem fazendo bem até. E é um pouco problemático ter sofrido mais uma lesão, mas parece que a recuperação dele vai ser mais rápida do que se esperava, não é exatamente uma lesão grave, e a renovação também está bem encaminhada.
É uma Juventus que inicia um processo, acho que ainda faltam algumas peças mais qualificadas em alguns setores. O Szczesny vem numa fase muito complicada, muito complicada. Nos últimos jogos talvez tenha sido mais seguro, mas acho que nenhum torcedor da Juventus ainda tem uma real confiança em cima dele. E talvez, pensando aqui, ó, nessas duas peças, acho que cabe uma qualificação. Já foi falado algumas especulações nos últimos dias. O principal seria o Aurélien Tchouaméni, um meia francês do Mônaco. Eu especialmente sou muito fã. Acho que seria o jogador certo. Quanto ao Rabiot, acho que ainda não tem uma especulação para esse papel. É importante destacar esse papel, digamos assim, híbrido do Rabiot. Às vezes ele é um volante pela esquerda, às vezes ele é um meia, quase um ponta. E ele faz um bom trabalho. Acho que começa de forma ok a temporada. Não é a peça dos emoções, acho que é um jogador um tanto irregular, mas é um princípio. E o Morata também acho que rende discussões, porque a Juventus já trouxe o Moise Kean. Acho que não começou muito bem, mas foi uma contratação que com a compra sai para um valor até alto. E nos últimos dias foi muito falado a possível contratação do Vlahovic, que poderia sair da equipe da Fiorentina. Já foi falado recentemente que não deve renovar contrato, e seria o maior salário da história da Fiorentina. Acho que seria uma peça interessante, acho que daria um upgrade no setor. Mas é um time melhor do que colocam, talvez não o suficiente para já ganhar o título italiano esse ano. Até porque começou muito mal a temporada, mas também não vejo tão ruim como colocam. E acredito que o Massimiliano seja um grande treinador. E aí, vocês gostaram desse formato de vídeo? Deixe seu comentário, deixa o like, se inscreve no canal, participa do nosso sorteio. A gente está sorteando uma camisa de time italiano. Você quiser torcedor da Juventus, você que é torcedor do Napoli, do Milan, da Atalanta. Eu postei a imagem lá do sorteio, a depender do time italiano que você torce. Eu posso até ver, por exemplo, Fiorentina, acho que dá. Enfim, participem do sorteio, se inscrevam no canal. Até a próxima.